Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Homens idosos predominam entre os casos graves de Covid-19. A alta de preço da carne e do frango faz o carioca aumentar o consumo de ovo. Procuradoria-Geral da República encaminha investigação sobre 6 governadores à CPI da pandemia. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Uma pesquisa comprovou que homens idosos são as principais vítimas dos casos graves da Covid-19. A Mariana Bispo traz os detalhes para a gente dessa pesquisa. Mari, boa noite para você. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos. A pesquisa da Universidade de São Paulo, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, avaliou 178 mil pacientes brasileiros. O levantamento apontou que homens idosos com a Covid-19 são maioria absoluta ao apresentar complicações da doença. Eles representam 91% dos casos de deterioração do fígado ou rins, inflamação sistêmica e distúrbios hemorrágicos. Na forma mais grave da Covid-19, o paciente passa por um processo chamado de tempestades de citocinas, que indica o descontrole da inflamação. E justamente idosos do sexo masculino têm tendência em apresentar esse quadro. Essa pesquisa, os resultados da pesquisa foram divulgados em um artigo da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas. Salsi. Obrigada, Mari. Por isso que os cuidados são essenciais, ainda mais para a terceira idade, né? E a partir desta terça-feira, Belo Horizonte começa a aplicar a segunda dose da Coronavac em idosos de 66 e 65 anos. A Virgínia Nalon tem os detalhes para a gente, direto da capital mineira. Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você e a todos. A expectativa é vacinar cerca de 49 mil pessoas. Essa rodada de vacinação só será possível porque a Prefeitura recebeu uma nova remessa de vacinas da Coronavac, com cerca de 65 mil doses. O que sobrar depois que esses 2 grupos forem vacinados poderá ser usado na aplicação da segunda dose para idosos de 64 anos e trabalhadores da saúde com idades entre 43 e 49 anos. Para se vacinar, é necessário levar o documento de identidade, comprovante de residência, além do cartão de vacinação da primeira dose. A Prefeitura ressalta que não é necessário chegar cedo e fazer fila, porque as doses para esse público já estão garantidas. Salsi. Que bom, né, Virgínia? Obrigada. No Rio de Janeiro, o consumo de carne vermelha e frango caiu durante a pandemia. Vamos saber a explicação com o Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite. Olha, Salsi, a explicação está na disparada dos preços desses itens. Boa noite para você, boa noite a todos. E aí, segundo um estudo da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, o carioca procurou alternativas. Para substituir essas fontes de proteína, os consumidores passaram a comprar mais ovos. E o aumento foi de 22% nos últimos 2 meses. A carne bovina está mais cara por diversos fatores, como a redução na quantidade de bois para o abate, também a demanda internacional que está mais aquecida e ainda a chegada da entre-safra em algumas regiões do país. O frango seguiu essa mesma tendência e também ficou mais caro. Segundo a Associação dos Supermercados, os preços do frango e da carne bovina subiram 5% nos últimos 30 dias. E não tem previsão para baixarem, Salsi. Não tá fácil, hein? Obrigada, Pedro, pelas informações. A Procuradoria-Geral da República enviou para a CPI da pandemia no Senado informações sobre a investigação de 6 governadores pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos a Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. As suspeitas envolvem irregularidades na compra de respiradores, instalação de hospitais de campanha, falta de oxigênio e aquisição de vacinas. Os dados foram enviados a pedido dos senadores governistas para dividir o foco das investigações. Algumas das informações são sigilosas e ainda precisam de autorização do STJ para serem compartilhadas com a CPI.
O documento foi assinado pelo próprio procurador-geral Augusto Aras, que contou com a ajuda da subprocuradora Lindora Araújo. São citados governadores de 6 estados. 4 já são formalmente investigados e 2 processos estão em fases preliminares. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para outros países. Vamos saber mais detalhes com a correspondente Evelyn Bastos. Segundo o governo americano, as doações vão acontecer até o final do mês de junho. Mas ainda não se sabe quais países vão receber as doses. As vacinas são doses excedentes da Janssen, Moderna e Pfizer-BioNTech, que são utilizadas atualmente aqui nos Estados Unidos. As doses se juntarão a outras 60 milhões de vacinas da AstraZeneca Oxford, que foram compradas pelo país, mas até agora não tiveram o uso liberado. Nesta segunda-feira, a OMS disse que a iniciativa COVAX, que destina doses a nações mais necessitadas, está com falta de vacinas. E o chefe da Unicef fez um apelo aos países do G7 por doações urgentemente. Obrigada, Evelyn. E ainda nos Estados Unidos, a tradicional maratona da cidade de Nova York foi confirmada neste ano. A prova do ano passado foi cancelada por conta da pandemia. Veja. A edição de número 50 está marcada para o dia 7 de novembro, mas a prova terá limite de 33 mil corredores. Os competidores ainda precisam apresentar certificado de vacinação ou teste negativo para a Covid-19, além de seguir as regras de quarentena para viajantes. Ainda nos destaques internacionais, na Espanha, ao menos 5 mil pessoas vindas do Marrocos chegaram nesta segunda-feira até a cidade de Ceuta, a pé ou a nado. A cidade autônoma faz fronteira com o Marrocos e fica próximo ao Estreito de Gibraltar. Cerca de 1.000 crianças fazem parte do grupo recorde de imigrantes. As chegadas ao local estão relacionadas à crise diplomática entre Marrocos e Espanha, que abalaram o serviço de segurança na região. E olha só, um estudo apontou que longas jornadas de trabalho aumentam o número de mortes por doenças cardíacas e derrames. Vamos até o Japão conversar com a Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi. O relatório mostrou que as pessoas que vivem no continente asiático foram as mais afetadas. A pesquisa teve como base dados de 154 países e concluiu que jornadas exaustivas, ou seja, aquelas acima de 55 horas semanais, aumentam o risco em 35% do trabalhador sofrer um acidente vascular cerebral e 17% o risco de morrer de doença cardíaca. Isso em comparação com uma jornada de até 40 horas. Aqui no Japão, existe uma palavra específica para morte por excesso de trabalho, karoshi. O governo chegou a lançar uma campanha para convencer os japoneses a trabalhar menos. Salsi. Os japoneses são viciados em trabalho. Obrigada, Silvia, pelas informações. Nos Estados Unidos, um resgate parou o trânsito no centro de Chicago. Uma arara ficou presa na janela de um prédio e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Olha só, você acompanha nas imagens. Com uma vara, o bombeiro conseguiu alcançar o animal, o que, claro, foi festejado pela multidão. Belo resgate. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Entrelinhas. Boa noite.